Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, a gente vai falar do gerenciamento de informações, da comunicação dentro dos projetos. Exatamente, é uma das áreas do conhecimento mais importantes para um gestor de projetos. Se não, acho que é a mais importante. Ela representa cerca de 90% do tempo e é o elo de ligação entre as pessoas, entre as ideias, entre as informações. Além disso, a maioria dos problemas dos projetos são oriundos de falhas de comunicação. Existe uma forte correlação entre o desempenho do projeto e a habilidade do gestor de projetos em administrar essas comunicações. Olha essa historinha. O primeiro desenho ali do lado esquerdo mostra como o cliente explicou um projeto que ele queria. O segundo, então vocês estão vendo ali um balanço com 3 andares, né? 3 cadeirinhas ali no mesmo balanço. O segundo desenho mostra como o gestor de projetos entendeu. Então, um balanço já aí tomando a árvore toda, um pouco diferente. O terceiro, como o analista projetou. Olha só para a Fernanda, ele mudou a estrutura da árvore para colocar o balanço. Bom, quarto quadrinho, como o programador codificou esse projeto. Vocês estão percebendo que a cada passo vai se tornando diferente? Olha o quinto, o consultor descreveu um sofá pendurado. Olha só. Lá embaixo tem o próximo, como é que foi documentado? Como é que foi escrito? Como é que foi a comunicação escrita desse projeto? Não tem nada. Próximo quadrinho, o que foi realmente instalado? Apenas uma corda. Olha o próximo, como é que foi cobrado? Olha o superfaturamento aí. Próximo quadrinho, como foi suportado? E o último, olha o que o cliente realmente pediu. Isso é apenas um desenho, é uma brincadeira, mas que retrata exatamente como é que os projetos ocorrem, muitas vezes, por problemas de comunicação. O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. Isso quer dizer que a informação ela tem que ser passada da mesma maneira. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia com criança do telefone sem fio? Né? Você falava uma frase, chegava algo completamente no final, porque cada um interpretava de uma maneira. No projeto, não tem interpretações. A informação ela tem que ser clara e objetiva para todas as etapas. Muitas vezes, a gente colocou aqui, né? Elas têm que ser organizadas de maneira oportuna e apropriada. Nem sempre todas as informações têm que ser repassadas, ela tem que ser pensada no momento oportuno. Em que momento aquela informação é essencial, é primordial ou não? A comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes interessadas do projeto, que podem ter diferenças culturais e organizacionais, diferentes níveis de conhecimento e diversas perspectivas e interesses que podem impactar ou influenciar a execução ou resultado do projeto. Vocês viram lá no desenho? Cada um interpreta de um jeito, conforme as suas necessidades, conforme o seu olhar. A comunicação ela não pode seguir esses critérios, ela tem que ser clara, objetiva para se alcançar o objetivo final. Quais são os principais objetivos da comunicação num projeto? Primeiro, conectar as diversas partes interessadas, apesar dos seus diferentes interesses e culturas, para atender os objetivos do projeto. Fornecer as ligações críticas entre pessoas e informações necessárias para comunicações bem-sucedidas. Garantir a geração, a disseminação, o armazenamento, a recuperação e o descarte de informações durante o projeto. E manter as partes interessadas alinhadas, para que todas falem a mesma língua, para que se consiga realmente alcançar o objetivo principal do projeto. As atividades de comunicação envolvidas nesses processos podem ter frequentemente muitas dimensões potenciais que devem ser consideradas. A interna, que é dentro do projeto,
Como é que é essa comunicação dentro do projeto? A externa, como é que é a comunicação com o cliente, com fornecedores, com outros projetos, com outras organizações, com o público. Eu tenho a comunicação formal, que são os relatórios, as minutas, as instruções, e tenho a comunicação informal, através de e-mails, memorandos. Tenho a comunicação vertical, nos níveis superiores e inferiores, e a horizontal, que é entre colegas. Tenho a comunicação oficial, através de boletins informativos e relatórios anuais, e a não oficial, a comunicação confidencial. Sabe aquilo que você apenas fala, não documenta? Eu tenho a comunicação escrita e oral e verbal, onde tem inflexão de voz, e eu tenho a comunicação não verbal, que é a linguagem corporal. E eu tenho que estar, como gestor de projetos, atento a tudo isso. Muitas vezes o cliente vai te transmitir uma informação com a linguagem corporal. Às vezes uma mudança no semblante, isso vai indicar alguma coisa que ele queira. O gestor de projetos tem que estar atento a todos esses níveis de comunicação. As habilidades do gerenciamento de projeto incluem escutar ativamente e de modo eficaz. E o escutar é tanto a comunicação verbal quanto a não verbal. Perguntar, discutindo ideias e situações para assegurar o entendimento melhor. Educar, a fim de aumentar o conhecimento da equipe para que ela seja mais eficaz. Levantar dados para identificar ou confirmar informações. Definir e administrar as estratégias. Motivar, mas no sentido de encorajar realmente, de fazer a equipe se comunicar e fazer acontecer. Orientar para melhorar o desempenho, alcançar os resultados desejados. Negociar para conseguir acordos mutuamente aceitáveis entre as partes. Negociação é comunicação e ela tem que ter um resultado bom para ambos os lados. Solucionar conflitos para evitar que os impactos negativos. Você tem que tirar alguns conflitos do caminho para que não tenha um impacto negativo naquele projeto. Resumir, recapitular e identificar as etapas seguintes. Quais são os papéis do gestor de projetos relacionados na comunicação? A gente sabe que o gestor de projetos tem que cuidar de muita coisa, mas pensando na comunicação, quais são os papéis dele? Ele tem que alinhar os objetivos do projeto e disseminá-los, garantindo o comprometimento da equipe. Ele é o responsável por entender quais são os objetivos e fazer com que todos tenham o mesmo entendimento. O gestor de projetos tem que tomar decisões, tem que atualizar o trabalho, tem que dirigir as atividades, negociar, reportar todas as partes envolvidas, atender reuniões, a administração geral do projeto, como marketing, vendas, relações públicas, e administrar os registros dessa comunicação. Ele é o responsável por cuidar com muito carinho, com muito cuidado dessa comunicação. Seja em atas, memorandos, cartas, boletins, relatórios, especificações, documentos de aquisições e outros. Toda a linguagem verbal tem que passar por esse gestor de projetos para que ele cuide dessa comunicação. Quais são os processos do gerenciamento das comunicações dentro do projeto? Então vamos lá. Primeiro, planejar o gerenciamento das comunicações. Eu tenho necessidades de relevância de informações e abordagem da comunicação. Eu vou gerenciar as comunicações, né? Coloca as informações necessárias à disposição das partes interessadas conforme o planejado. Nem sempre você precisa colocar todas as informações à disposição. A informação tem que estar no momento certo, no local certo. Depois, controlar essas comunicações, né? Comunique, interage com as partes interessadas para atender suas necessidades e solucionar as questões quando elas ocorrerem. Então, planejar o gerenciamento das comunicações é um processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicação do projeto com base nas necessidades de informação e nos requisitos das partes interessadas, também nos ativos organizacionais que estão disponíveis. O principal benefício desse processo é identificar a documentação da abordagem de comunicação mais eficaz e eficiente com as partes interessadas. Então, dentro desse projeto, quais são as partes? Quais são as ferramentas que serão mais eficazes
para transmitir essas comunicação. A comunicação eficaz significa que as informações são fornecidas no formato correto, na hora certa, ao público certo e com o impacto necessário. Comunicação significa fornecer somente as informações que são necessárias. Quando você faz um planejamento dessa comunicação inadequado, vai ter atraso na entrega das mensagens, né? Isso causa uma série de problemas, inclusive prejuízos financeiros. Uma comunicação insuficiente para as partes interessadas no projeto e uma má interpretação das mensagens comunicadas. Aí eu volto para aquele desenho, né? Se você não tem um planejamento da comunicação adequado, o que acontece com o projeto? O cliente só queria um pneu pendurado na árvore, né? E olha tudo aquilo que foi cada área, o resultado que chegou cada uma das áreas do projeto. Vamos lá, pontos importantes a serem considerados durante esse planejamento. Quem precisa saber da informação? Para quem é necessário, para quem é interessante cada informação? Quando as informações são necessárias? Qual o cronograma de entrega dessas comunicações? Onde as informações são armazenadas? Onde isso é guardado? Até que nível existe confidencialidade dessa informação? O formato que elas serão armazenadas? E como elas podem ser recuperadas se for necessário? Aqui eu tenho um quadro, né, que mostra planejar o gerenciamento das comunicações, as entradas, ferramentas, técnicas e saídas. Então, as entradas, né, eu tenho ali o plano de gerenciamento do projeto, o registro das partes interessadas, os fatores ambientais da empresa, os ativos de processos organizacionais. Ali é como entram as informações. Quais as ferramentas e técnicas? Então, eu tenho uma análise dos requisitos da comunicação, eu tenho as tecnologias de comunicação, os modelos de comunicação e o método de comunicação. E as saídas, eu tenho tenho que elaborar, né, um plano de gerenciamento das comunicações. Quais são os requisitos, quais as informações que serão comunicadas, qual é a frequência dessa informação, dessa comunicação e a atualização desses documentos dentro do projeto. Bom, os pontos importantes que têm que ser considerados vão incluir quem precisa de quais informações, quem está autorizado a acessar tais informações. Então, nesse planejamento, eu tenho que determinar o nível de permissão para cada uma das áreas, quais são as informações que são realmente necessárias, onde elas devem ser armazenadas, como a gente já viu, o formato em que elas vão ser armazenadas, como as informações podem ser recuperadas, se o fuso horário, as barreiras linguísticas e as considerações multiculturais devem ser levadas em consideração, se o projeto for internacional, com culturas diferentes, esses pontos podem interferir ou não. Então, eu tenho que pensar tudo isso nesse planejamento do gerenciamento das comunicações. Então, gerenciar comunicações é o processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e dispor da disposição final das informações do projeto de acordo com o plano de gerenciamento. Então, eu tenho que criar esse planejamento antes, eu tenho que ter esse plano conforme tudo que a gente falou. O principal benefício desse processo é possibilitar um fluxo de comunicação eficiente e eficaz entre as partes interessadas. Esse processo vai além da distribuição de informações relevantes e procura assegurar que as informações sejam comunicadas para as partes interessadas no projeto, sejam geradas de forma apropriada, assim como recebidas e compreendidas. Você tem que entender se foi, não só se foi transmitido, mas se a pessoa compreendeu da maneira correta. Ele também fornece oportunidades às partes interessadas de solicitar informações, esclarecimentos e discussões adicionais. Não é que você transmitir uma informação que o outro lado tem que ficar quieto. Muitas vezes é necessário que ele faça uma pergunta para você entender o nível de entendimento, de compreensão daquilo. Bom, aí eu tenho a entrada, as ferramentas e técnicas e as saídas, conforme a gente viu lá no último quadro. As técnicas e considerações para o gerenciamento eficaz de comunicação são: eu tenho ali um modelo de emissor-receptor, então dentro da comunicação vocês já conhecem muito bem esses termos, né? A incorporação dos ciclos de feedback para fornecer oportunidades de interação e participação e remover barreiras de comunicação. Então,
o emissor, eu tenho o receptor, eu tenho que ter essa troca, eu tenho que ter esse feedback para ter a interação, né? E tirar qualquer barreira que tenha nessa comunicação. Eu tenho que escolher os meios de comunicação, as situações específicas de quando comunicar por escrito ou oralmente, quando preparar um memorando informal ou um relatório formal e quando se comunicar presencialmente ou por e-mail. Eu tenho que definir quais são as ferramentas que eu vou utilizar, em que momento eu vou utilizar e o nível de informação, se ele precisa de algo mais formal ou menos formal. Outra técnica que eu preciso levar em consideração é o estilo da redação. Eu tenho que usar adequado a voz ativa e passiva, a estrutura das frases, a escolha correta das palavras. Eu tenho que pensar na técnica de gerenciamento das reuniões. Eu tenho que preparar uma agenda. Cada vez que eu fizer uma reunião para discutir, apresentar as informações, eu tenho que ter uma agenda. E eu tenho que me preparar para administrar conflitos que possam existir. Eu tenho técnicas de apresentação, né, a consistência do impacto da linguagem corporal e desenvolvimento dos recursos visuais, quanto que um recurso visual vai transmitir mais ou menos daquilo que eu quero. Tenho técnicas de facilitação, obtenção de consenso, superação de obstáculos e as técnicas de escuta. A comunicação também tem um momento de escuta e esse momento às vezes é muito delicado. Então eu tenho que escutar ativamente, confirmar, esclarecer e confirmar o entendimento, remover as barreiras que afetam negativamente a compreensão. A comunicação é uma via de mão dupla. Eu tenho sim que expor a informação, eu tenho que falar, eu tenho que comunicar, mas eu também tenho que ouvir para entender se houve realmente a compreensão daquela informação. Controlar as comunicações é um processo de monitorar. O gestor de projetos ele tem que controlar de perto essa comunicação no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto. Se em algum momento aí a comunicação não for bem clara, o projeto todo pode ser danificado. O principal benefício desse processo é a garantia de um fluxo ótimo de informações entre todos os participantes das comunicações em qualquer momento. Muitas vezes você pode identificar um erro de comunicação que poderia prejudicar todo o projeto simplesmente porque você monitora a todo momento a comunicação. Aí, como é que a gente faz esse controle, né? Na entrada, eu continuo tendo plano de gerenciamento, comunicação do projeto, registro das questões, dados do desempenho de trabalho e os ativos dos processos organizacionais. Dentro das ferramentas e técnicas, eu tenho um sistema de gerenciamento de informações, eu vou precisar de uma opinião especializada e vou trabalhar as reuniões. Nas saídas, no processo de saída, eu tenho as informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento do projeto, atualizações nos documentos do projeto e atualizações nos ativos de processos organizacionais. Então, vocês viram ali cada passo a importância e a necessidade de controlar as comunicações em cada uma das etapas. O processo de controlar as comunicações pode acionar uma interação dos processos de planejar o gerenciamento das comunicações e ou gerenciar as comunicações. Os elementos de comunicação específicos, tais como as questões principais, indicadores de desempenho, podem acionar uma revisão imediata, enquanto outros não. O impacto e as repercussões das comunicações no projeto devem ser cuidadosamente avaliados e controlados para assegurar que a mensagem correta seja entregue à audiência correta e no tempo certo. A informação, ela tem que ser um bem muito precioso e ela tem que ser muito bem cuidada. A maneira como essa informação é transmitida, a maneira como essa comunicação é realizada, dela depende muito do sucesso do projeto.